milagre ou magia? Olá, pessoal. Conforme o combinado, estamos aqui para um episódio extra. E hoje a nossa amiga e pesquisadora Juliana Cavalcante vai falar um pouquinho para a gente sobre a vida e a operação de milagres ou magia no Ministério Apostólico. Ju, tudo bem? Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Bem, eu queria dizer que é um prazer estar de volta. Acho que é sinal de que a galera está gostando, né? Essa série se demonstrou necessária e importante. E dizer que o tópico desse episódio especial, esse episódio extra, é fundamental, porque quando a gente pensa em magia, a gente sempre pensa como uma experiência do outro, uma experiência menor e que não pode ser uma experiência cristã. Porque o cristianismo está associado diretamente à ideia de religião, de algo mais racionalizado, né? E que isso é fruto aí do impacto do movimento iluminista, ou seja, do século XVIII. Só que tem um intelectual da antiguidade chamado Dodge, que ele vai escrever um livro chamado Os Gregos e o Irracional, em que ele vai demonstrar, a partir de uma pergunta que um garoto lhe faz numa exposição, em que ele não conseguia entender o ambiente greco-romano porque era racional demais, daquilo não lhe fazia sentido. E aquela colocação mexe tanto com o Dodge, que o Dodge vai atrás e vai demonstrar que esse elemento irracional, esse elemento místico, como ele vai cunhar, está presente em toda a antiguidade. Então, somos nós que racionalizamos, devido ao movimento iluminista do século XVIII, os gregos. Mas o limite entre mito, magia e religião, para os gregos, não existia. E o cristianismo antigo é fruto desse ambiente. Lembrando que Paulo falava e escreveu em língua grega. Então, as suas falas, as suas ideias, os seus escritos estão passando sobre o filtro da magia, sim. Esse é o ponto. É muito mais as traduções, os leitores modernos, que com um filtro de leitura moderno, que separa o que é mito, magia e religião, que não conseguem vislumbrar esses pontos de contato. Perfeito. Juliana, uma vez você comentou comigo sobre o texto da Epístola 2 aos Coríntios, né? Na segunda Epístola aos Coríntios, 12, no verso 11, não é isso? Isso, é um textinho que eu escrevi já há alguns anos. Você poderia fazer uma citação disso para a gente? Se você quiser, eu leio na minha versão aqui e você pode fazer as correções necessárias. Claro, eu acho que vai ser até interessante. Só acho bacana, Marcelo, ponderar os nossos ouvintes qual é a sua tradução. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos lá, que eu estou lendo aqui é uma tradução apologética, né, cristã, e que vai dizer o seguinte, no verso 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Foi a partir desse texto que você chegou à conclusão de magia no Ministério Apostólico? Seria isso? Foi, mas perceba, você falou em sinais, prodígios e maravilhas, certo? Perfeito. Nesse texto que eu escrevi há papo de uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei incomodada com essa definição que o Paulo dá sobre o que qualifica um verdadeiro apóstolo. E eu fui atrás. Essas palavras, na verdade, são 3 expressões no grego que significam dinamis, teras, ok? E semeia. E eu mais incomodada ainda
fui atrás do que significa no campo semântico, já que no grego as palavras são quase sempre polissêmicas, o sentido dessas palavras. Essas 3 palavras, elas estão relacionadas a um ambiente mágico, a um ambiente místico. E ainda incomodada, eu fui atrás de outras traduções. Eu vou pegar aqui o texto rapidinho e vou mostrar para você a diferença dentre essas passagens. Perceba, na Bíblia Jerusalém vai aparecer o seguinte: sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Na Ave Maria, que é uma Bíblia católica bastante utilizada, ela tem o mesmo impacto no meio católico que a Ferreira de Almeida tem para os protestantes, para você ter uma noção. Os protestantes evangélicos. Sinais, prodígios e milagres. A NVI, ela vai falar em sinais, maravilhas e milagres. E a Ferreira de Almeida, sinais, prodígios e maravilhas. Então você perceba, essas 3 palavras, no fundo, elas estão sendo incômodas, porque teras, eu também vou pegar aqui para não ter erro. Teras está sempre associada à ideia de estranho, um mau agouro, e que algo está sendo enviado como presságio. Dinamis é a ideia de poder, que também deu origem à palavra dinamite, dinâmica. Sim, perfeito. E está associado também à ideia de um poder, que pode ser um poder metafísico. Semeia sempre está relacionada à ideia de signo, prodígio, ok? É uma marca que vai demonstrar que aquele indivíduo tem um diferencial, também está relacionado a esse ambiente místico, mágico, ok? Então perceba, no vocabulário de Paulo, ao definir o que é um apóstolo, ele dialoga com esse ambiente mágico. E essas 3 palavrinhas a gente também vai encontrar em papiros mágicos gregos, que a gente chama de PMGs, ok? Nós vamos encontrar em amuletos, enfim, nós vamos encontrar no cotidiano de indivíduos, sejam cristãos ou não, que vão dialogar com essas dimensões e que você não vai conseguir fazer diferença entre o ambiente mágico e o ambiente não mágico. Por quê? Para a bacia mediterrânea antiga, essas expressões, elas são de ampla circulação. O indivíduo, quando evoca, ele não fala, não, peraí, aqui é razão, a página 2 adiante já é irracional. Não, você convive com isso. Para você ter uma noção, se a gente sair um pouco de Paulo, Jesus também está falando em elementos mágicos. Jesus, quando fala que o olho que te leva a pecar, arranque, esse olho é um mal olhado. É o olho famoso que seca a pimenteira. Ok? E que esse elemento é um elemento que não é racional. É um elemento também irracional, mágico, místico. Então, o que demonstra, mais uma vez, que o cristianismo antigo, ou essas experiências cristãs antigas, elas não dialogam com um ambiente racionalizado. Muito pelo contrário. O limite não está lá. Quem coloca são os tradutores. Por isso eu fiz questão de pedir a você para ponderar qual era, antes da leitura, a Bíblia que você estava usando. Porque nós vamos perceber que a tradução, as traduções, é o leitor moderno que está ao dispor, não em Jesus, Paulo ou as primeiras comunidades que viveram e acreditaram em Jesus. Então, Juliana, a partir desse raciocínio, nós poderíamos concluir que o dom de operação de milagres, de maravilha, seria um dom mágico muito maior do que um dom de fé. A grande dúvida sobre essa questão, tá, seria qual é a participação daquele que é beneficiado pelo ato mágico ou ato milagroso. Porque nós temos inúmeras referências textuais
que apontam curas, que apontam milagres ou magias. E existe, dentro da sua pesquisa, você chegou a alguma conclusão sobre a participação de um terceiro nesse ato milagroso? Ou seja, quem é beneficiado, ele tem participação nesse ato místico? Olha, que é a ideia da crença, da fé, né? Essa pergunta que você fala, ela é de suma importância, porque ela vai ao encontro dos mais antigos retratos de Jesus e mesmo do Paulo, ok? Por que eu digo isso? O André Chevitarese, que é um pioneiro nos estudos na Universidade Laica do Brasil, ele tem alguns belíssimos trabalhos só sobre o uso de Jesus e a varinha. O que significa dizer? Que naquele contexto do século IV, que é quando essas imagens aparecem, é que Jesus cura por conta de uma varinha. Se ele não tem a varinha, ele não estaria realizando aquelas atividades. Mas essas imagens são encomendadas por lideranças de igrejas ou feitas mesmo pelos próprios fiéis que ali participam daquelas igrejas. Então, o milagre também acontece porque você acredita, ok? Então, o público tem um papel decisivo na questão da atuação do milagre. O curandeiro, o mago, como eu prefiro chamar, ele é poderoso porque ele detém de uma força metafísica que o capacita para operar aqueles milagres. Mas o público também tem a participação ativa. Perceba, e no Novo Testamento existem duas passagens de pessoas que são curadas ao tocarem, ok, na roupa. Uma delas é Jesus, a outra é Paulo. Isso está em Atos. Atos transforma Paulo não em um apóstolo, mas em um grande mago, um grande impulsionador do movimento cristão. E nas duas narrativas, né, lucanas, é deixado marcado que a pessoa só foi curada porque ela acreditou. Então também há um agente ativo aí nesse aspecto, entende? O curandeiro, o mago, também necessita do público. E é o público, diga-se passagem, que vai estar fazendo exercício de memória constante, afirmando se ele é um mago de fato, ou se ele é um charlatão, ou pior ainda, se ele é um homem divino, ok? E o que é um homem divino? Um homem divino guardado as devidas proporções, é quase um semideus, ok? Ou um filho de Deus. Tanto que eu queria rapidinho aproveitar para fazer propaganda do livro aqui do meu amigo Daniel Juste, tá? Essa é a tese do Daniel. Levanta mais um pouquinho, Juiz, põe de lado assim. Isso. Aqui, ó. Essa é a tese do Daniel Juste, que é um querido amigo e um jovem intelectual que buscou demonstrar como que Atos dos Apóstolos vai trabalhar com essas categorias e vai optar pela melhor delas, porque um indivíduo que é associado ao ambiente mágico, a melhor categoria que ele poderia ter é ser associado a um homem divino, ou um feozaner. Por quê? Esse indivíduo é tão poderoso que ele tem laços diretos, né, com o divino. E você não tem dúvida, como se ele trabalha como uma ampla aceitação de que essa personagem é reconhecidamente a nível popular, ou seja, a nível do público, a quem vê, como alguém poderoso. O mago nem sempre é. O mago tem uma memória, digamos assim, disputável. Ele pode ser ou não poderoso. É uma categoria intermediária. Agora, a pior de todas, não tenha dúvida, é ser um charlatão, um mentiroso. Juliana, eu queria aproveitar a oportunidade e tecer elogios à capa dessa obra aí do Daniel, que é maravilhosa, né?
É uma serpente engolindo a própria cauda, que é um símbolo muito antigo na cultura, inclusive muito usado, Ouroboros, usado pelos alquimistas, né? E eu amo por demais esse símbolo. Um abraço ao nosso amigo Daniel. Juliana, eu queria fazer uma colocação. Quando você fala de filho dos deuses com os homens, né, que é a figura de Jesus Cristo, é uma mistura de um homem divinizado. E no caso de Paulo, como é que os cristãos entendem Paulo ser um ser poderoso, uma vez que ele é filho somente dos homens? Como é que ele consegue realizar essas magias? De onde vem isso? Isso é um aperfeiçoamento espiritual que ele passa? Ou é apenas são elementos da natureza que ele manipula? Como é que você encara isso? Isso é interessante porque no próprio livro de 2 Coríntios, Paulo vai deixar claro como ele deteve, narrando em terceira pessoa, inclusive há bons trabalhos demonstrando que esse miticismo de Paulo está vinculado ao ambiente judaico do Segundo Templo, tá? Em que ele vai narrar em terceira pessoa a experiência mística que ele teve. Então perceba, Paulo é um apóstolo poderoso e verdadeiro, porque ele goza desses 3 elementos que qualificam, né, semeia, teras e dínamos, porque ele teve essa experiência com Jesus ressuscitado. Então a gente significa dizer que essa experiência foi mágica, ok? E essa experiência o capacitou para ser um homem divino, ou um mago, como queiram chamar. Mas o fato é que essa experiência do Jesus ressuscitado, ela é decisiva para introduzir Paulo nesse ambiente mágico. E esse evento, ele é tão incômodo que nos leva de volta àquela tela de Caravaggio, a primeira tela que eu falei com você, né, na última conversa, sobre o fato dela ter sido negada. Quando o Monsenhor vira para Caravaggio e fala: meu filho, aqui não, tira, corta isso daí, dedinho negativo para você. Por quê? Ele percebeu que, ao colocar Paulo tendo um encontro com Jesus ressuscitado, isso dialogava com experiências religiosas que estavam sendo perseguidas, ok, pela igreja. Experiências rotuladas como heréticas. Por exemplo, acessar os mortos, né, Ju? Exato. Ou as experiências que o nosso historiador italiano, Carlo Ginzburg, em Andarilhos do Bem, História Noturna, entre outros trabalhos, vai relatar. Aliás, até o Queijo dos Vermes virou recentemente filme, né? E o Queijo dos Vermes, no filme, resgata essa essência. É a ideia de que você vê que é um ambiente em que não há distinção entre o meio físico e metafísico. Tudo ali se vive ao mesmo tempo. Mas a gente vive uma igreja em contexto de opressão, repressão, e uma repressão violenta a essas experiências que partem do particular e do cotidiano e que são experiências mágicas. Maravilhoso. Maravilhoso. Juliana, você acredita que uma releitura ressignificando esses textos, ela poderia mudar o curso místico do cristianismo hoje no mundo? O que você acha disso? Total, porque primeiro, eu diria que o primeiro aspecto é que nós vivemos num mundo muito intolerante, entende? Dentro do cenário brasileiro, nós ainda não conseguimos olhar para as experiências de matriz africanas e enxergá-las como religiões, ok? E nós associamos a palavra magia ao sentido negativo, como algo menor, algo relacionado ao preto, ao pobre, ok? Ao negro, né? A magia negra, né? Ao ignorante,
entende? Mas quando você vê experiências religiosas cristãs da glossolalia, okay? O que é o fenômeno da glossolalia? Paulo, por exemplo, reivindicava para si ser, né, falar a glossolalia, dominar a glossolalia, melhor falando. E o que é isso frente quando você faz trabalhos de comparação no nível antropológico entre essas experiências, ok? O que significa a ideia da ceia, a ideia do batismo? Tudo isso são ambientes, são rituais mágicos, ok? Se você vai olhar os textos. Mas eu entendo mesmo que essa dificuldade, ela vem dessa modernidade, que separou radicalmente esses conceitos. E ao separar, associou a um discurso etnocêntrico, colonizador, com relação ao controle de corpos negros, em que dançar é algo também mal visto, ok? Uma religião extremamente racionalizada, por isso ela não pode dialogar com a dança, com o canto, ou esse canto deve ser domesticado. Então eu digo que essa releitura, né, esse convite de trazer a magia para dentro do cristianismo, já que ela é vista como algo de fora, é um convite a uma sociedade mais respeitosa, a uma sociedade que entende que toda e qualquer experiência religiosa sempre é plural. E que para esse cristianismo antigo, os mais antigos retratos de Jesus eram de Jesus como mar, e não Jesus como Deus. Então isso é muito impactante, eu diria, nesse sentido de um diálogo do respeito mesmo. E para que nós possamos nos afastar de leituras militantes, parciais e conservadoras. Juliana, eu poderia fazer mais uma citação de um texto que eu estou muito curioso. É o texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, né, no verso 1, que ele começa com uma advertência. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à vontade? Eu vou parar por aqui, tá? Eu queria ouvir você falando um pouquinho sobre esse termo fascinar, Ju. Ele tem ligação com esse lado místico também? A pergunta é muito boa, Marcelo. Uma das primeiras pessoas no cenário brasileiro, né? Eu acho importante a gente também aproveitar esse espaço para reconhecer que nós temos aí pelo menos 20 anos de boa pesquisa, tá? Ciência séria. Foi o livro Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, em que o André Chevtarese, junto com o Gabriel Cornélio, repararam da presença do verbo bascanho, que aparece aí, né? Você falou feitiçar, ou melhor, fascinar, mas a melhor palavra seria feitiço. Okay? Paulo falando, olha, seus Gálatas, seus estúpidos, seus idiotas, quase dando esporro mesmo. Assim, quem enfeitiçou vocês que vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Essa palavra bascanho, ela, quando aparece, ela só aparece em ambiente mágico. Aqui é um dos raros casos, né, dentro do Novo Testamento em que o verbo aparece. E esse o verbo bascanho é a ideia de controle mesmo. Como eu estou te controlando por um poder metafísico e você faz o que eu quero. Então é a famosa tá amarrado, sabe? Sim. Isso que é o verbo bascanho. Esse é o sentido, tá amarrado mesmo, porque é nesse sentido. Nossa. E isso é muito interessante, porque você perceba, esse é o filtro de leitura em que Paulo está inserido, mas os Gálatas também, porque ele está escrevendo em grego, falando em grego. Então, do ponto de vista linguístico, cultural,
essa separação de magia com religião não existe. Faz parte do vocabulário. Ele fala, ele vive aquilo. Mas, se a gente fosse correr atrás de traduções, aliás, acho que até o Daniel Justo, ele tem um artigo na Jesus Histórico, na revista Jesus Histórico, comparando o mesmo exercício que eu fiz para a 2 Coríntios 12, ele fez para cá, em que ele vai vendo as traduções, como é que vai colocando o verbo bascanho. Olha, e todo mundo está fugindo desse ambiente mágico. Por quê? É um desconforto, é um incômodo para o tradutor contemporâneo, o leitor contemporâneo, pensar que Paulo, que ele ainda associa como apóstolo, muito embora ele não consiga associar Maria Madalena, é importante dizer essas coisas, é provocativo, mas esses desconfortos não estão lá no século I, estão aqui no século XXI. É hoje você, século XXI, traduzindo a Bíblia, traduzindo o chamado Novo Testamento e se incomodando. Porque como você, mas como é que pode? O apóstolo, referência para a minha fé, referência para o Ocidente, ele falando em magia, não, corta isso aqui, bota outra palavra, inventa, se for possível, em alguns casos, o tradutor inventa, né? Não tem a palavra no grego, mas acrescenta, porque esse desconforto, insisto, está aqui, não está lá. Lá, falar em magia, isso faz parte do cotidiano, isso está intimamente vinculado. Essas separações são inoperantes, é coisa da nossa cabeça, que ao ler hoje, separa. Essa sociedade ocidental, que tem como base fundante a Bíblia, que é um dado interessante, eu sempre digo isso. O problema do Ocidente é que nós não lemos a Bíblia como documento. Ok? Precisamos ler a Bíblia para entender as nossas leis, porque a faculdade de Direito tem resquícios, ok, de um ambiente cristão, da Bíblia. A filosofia perpassa nesse diálogo também com a Bíblia, com a teologia, ok? A história das religiões perpassa nesse ambiente. Mas nós conseguimos fazer uma faculdade de História, uma graduação de História, e citar vários clássicos, porém, não recomendamos aos nossos estudantes a lerem a Bíblia como documento, ok? Porque essa dimensão de documento que nos falta para entender esse diálogo, entender que esses elementos forjados a partir do iluminismo, você vai ter uma noção, olha só, tem um intelectual chamado Bossuet do século XIX, que ele vai dizer que a diferença entre a magia e a ciência é que as duas partem da natureza, só que a magia não tem controle sobre a natureza, ela é irracional, enquanto que a ciência controla a natureza do ponto de vista científico, do ponto de vista do método, da teoria. Isso está presente até hoje. Tudo você tem que explicar, ok? Mas isso não está aqui. Então, são os nossos olhos com os filtros de leitura dessa sociedade que nós vivemos que impactam as nossas leituras. Jesus mesmo, se viesse hoje, ele estava lascado. Porque ele teria que tirar um diploma, pelo menos em Harvard, para ser Jesus. Porque do jeito que as coisas andam, você tem que ter diploma ali, diploma aqui, para você poder falar alguma coisa. E ainda tem que ser youtuber, né? Hoje, Jesus ainda tem que ser youtuber, ainda tem isso. Então, é muito difícil. Mas aqui não. Aqui é outro contexto. Então, nós precisamos, como eu digo, nos despir, tirar esses filtros de leitura para abrir os textos, ok? E ler cada texto do Novo Testamento como um texto, e não uma leitura harmonizada,
em que você consegue ainda pensar a Bíblia como um livro, muito embora seja uma transliteração do grego, que significa conjunto de livros, ok? Então, são esses os problemas. Eu acho que esse é o grande mal-estar que gera quando a gente fala em magia dentro do cristianismo. Quando você pensa em magia, você sempre fala, ih, rapaz, tu vai lá na Umbanda, né? Aliás, nem Umbanda chama de macumba, né? O indivíduo nem para pensar nisso. Um amigo me mandou um texto com uma imagem de uma tatuagem de Maria com uma coruja personificando uma pombagira. Eu achei aquilo muito interessante. E embaixo, a tatuadora contava a história da tatuagem, né, da cliente. A cliente, ela sempre foi ligada a Umbanda, ok? Mas ela, desde criança, tem uma devoção a Maria. Ela acredita em Maria. E ela fala, olha, eu sou uma umbandista que acredita em Maria. E ela vive essa experiência religiosa verdadeiramente, a tal ponto que ela quis tatuar essa imagem a partir do momento que ela pediu a Maria uma intercessão para passar numa dificuldade que ela estava vivendo, e ela resolveu tatuar aquilo. Entende? Essa experiência, ela é plural, mas se você vai buscar referências na antiguidade, nós também vamos encontrar esses elementos pluralizados. Jesus, por exemplo, as primeiras imagens de Jesus não tem barba, ele é imberbe. Eu acho que eu já falei isso aqui. Porém, numa disputa, ok, com divindades vinculadas à cura, Jesus ganha barba. Ganha barba e também ganha barba como sinônimo de mostrar que é um filósofo, que é um intelectual. Então, olha como é que esses elementos vão se misturando. Quer dizer, eu não sei o verdadeiro rosto de Jesus. Eu não sei se Jesus tinha barba ou não tinha. Mas, para aquele religioso que queria acreditar em Jesus e dizer que Jesus era um indivíduo poderoso, capaz de curar, eu agreguei elementos de Jesus, ok? De outras percepções religiosas. Jesus vai aparecer em contextos também, lembrando Hélio, Deus Sol, ok? Tem imagens belíssimas de Jesus com a carruagem. Ué, mas esse elemento não é de uma divindade politeísta? O que está fazendo Jesus? Porque para aquele religioso que conhecia esses ambientes, esses signos dessa divindade politeísta, ele conseguiu enxergar, entender Jesus, agregando esses elementos imagéticos. Estamos chegando ao final de mais um episódio, tá? Obrigado por acompanhar a gente até aqui, por assistir. Envie umas sugestões para a gente, tá? E continue nos seguindo, nos acompanhando nas redes sociais. Juliana, gostaria de fazer alguma referência, mais alguma, né? Diante de tantas que você já fez. Quer colocar mais alguma coisa? Faça suas considerações finais. Olha, eu queria dizer que foi um prazer. Eu não esperava fazer um episódio extra, mas o pessoal que pediu, né, mandaram um direct. Isso me deixou muito feliz pelo retorno. Dizer que nós estamos já preparando outra minissérie por aí, não é isso, Marcelo? É isso aí. Fiquem de olho, que nós estamos aí já elaborando, em breve alguns spoilers, mas peguem esses materiais, tá? O livro Cristianismos também, eu acho que é uma excelente referência, editado pela Cliner, que é uma parceira aí. O livro do Daniel, que eu já falei, e corram atrás também do material do Cornélio, que é muito bom. São materiais aí em língua portuguesa de alto nível, e que quem está interessado, quem ficou curioso aqui, tá? Corre atrás, tem artigos meus também disponíveis aí na internet. Corram atrás, que material tem.
Valeu, Ju. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchau. Foi ótimo estar Beijo, aqui pessoal. com Até a vocês. próxima.